Bom, para falar de derby aqui na Rádio Bandeirantes, mais um derby chegando. Um ex-jogador muito experiente, hoje treinador, foi auxiliar do Vadão também e vai contar muita história legal pra gente, que é o Vaguinho. Ô Vaguinho, que prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Eu queria que você falasse qual é a emoção de disputar um derby. Se eu não me engano, o primeiro que você disputou foi em 98 com a camisa do Guarani, né? Um abraço. Um abraço, Breno. É um privilégio estar participando com vocês aí desse programa aí, desse debate de derby aí. Eu acho que é o maior derby do futebol brasileiro é de Campinas. Já joguei São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, tive a oportunidade, mas igual o Guarani e Ponte Preta, a atmosfera é diferente. É um derby diferente, onde para a cidade, os clubes vivem do derby, as torcidas. Então, acho que é muito bom jogar. Acho que todo jogador que passa por um derby, ele está aprovado para jogar em qualquer clube. Esse derby de 98, que o Guarani ganhou de 2-0 da Ponte Preta, foi no Brinco de Ouro, um domingo. Vou até passar a escalação aqui. Pitarelli, Marco Antônio, depois Everaldo, Marinho, Marcelo Souza e Rubens Cardoso. Você como primeiro volante, ao lado do Paulo Isidoro, Giancarlo e o Piquete, depois o Roque, Robson Ponte, depois o Silvinho e também o Barata. O técnico era o Vadão. Os gols marcados pelo Barata aos 12 minutos e pelo Paulo Isidoro aos 19. Um público de mais de 22 mil torcedores. Você se lembra desse derby? Como é que foi? Como é que foi a expectativa também? Tudo que foi no decorrer da semana. O que, que você pode falar que você se lembra? Breno, esse derby aí ficou marcado porque, na realidade, esse derby 98 aí, parecia que fazia 16 anos que não tinha derby em Campinas, parece. Então foi aquela motivação do derby, né? Na época o presidente era o Beto Zini, um dos melhores presidentes que eu tive no futebol. Só tenho que agradecer a ele. E a expectativa era muito boa, porque fazia muito tempo que não tinha derby em Campinas e todo mundo queria jogar esse derby. Você andava na rua, todo mundo falando desse derby aí. E é um derby que ficou marcado para mim também, porque a gente é meio novo, né? Novo assim, no derby, eu tinha feito uma aposta eu tinha feito uma aposta com o com o Maurílio, de 20 cesta básica, quem perdesse pagava a cesta básica, então ficou uma aposta dentro do campo ali, né? Saiu dali, né, ali dentro do campo, logicamente, cada um brigando pelo seu clube, e a felicidade do Guarani, a gente ganhou esse derby de 2-0. Também aquela para chamar atenção, tem hora que o Betinho me fez um desafio também, que se eu pintaria meu cabelo de verde. Tanto é que eu pintei o cabelo de verde, eu deixei tudo de verde no brinco. Então, eu fiquei uma semana andando com o cabelo verde na cidade. Aí o Vadão falou, pô, esse cara tá louco da cabeça. Eu falei, não, Vadão, fica tranquilo. Nesse derby aí, nós vamos, o time que você montou, nós vamos aqui embaixo que vai dar certo. E graças a Deus deu certo, logicamente respeitando a equipe da Ponte Preta, vários jogadores bons também, de qualidade. E aí, derby é derby, né? Ganha quem tiver melhor empenho, mais edificação. Então, isso para a gente não faltou, porque a nossa equipe era bem montada, né? Era bem montado pelo Vadão, experiente, treinador, sabia os atletas que tinha na mão. E fizemos um gol logo no começo do jogo, depois mantivemos a postura de dentro de campo, tranquilidade, fizemos o segundo gol, e aí o derby foi 2-0 para a gente lá embaixo. Acho que o derby ficou bastante marcado para mim, porque eu nunca tinha jogado um derby. E derby é derby, é para a cidade, é uma atmosfera diferente. Só quem joga o derby sabe o que é jogar no Guarani e numa Ponte Preta. Eu acho que nessa época a torcida aí podia entrar as duas torcidas no estádio, o campo tinha mais de 20 mil pessoas no estádio. Hoje você não vê um estádio com 20 mil pessoas, muito difícil, porque muita briga, o policiamento também separa as torcidas, porque hoje eles vão ter que ver de ir lá para vibrar com a equipe, torcer. Hoje é muita briga, né? E hoje também tem internet, televisão, acho que hoje muitas famílias se afastaram um pouco do estádio. Mas, quando fala de derby, todo mundo gosta, todo mundo vai, então acho que é importante isso.
Agora, você foi auxiliar do Vadão, que foi o rei do derby, né? Dos derbys, e a gente tem muitas saudades do Vadão, principalmente quando chega no derby, a gente lembra dele. Você não foi auxiliar dele em derbys, mas você foi comandado por ele nesse derby. Qual que era o diferencial do Vadão em derby, hein, Vaguinho? O Vadão sempre foi um treinador diferente, né? Todo mundo que trabalhou com o Vadão sempre falou nisso. Eu tive o privilégio de ser jogador do Vadão e tive o privilégio de trabalhar de auxiliar dele. Eu acho que o Vadão é um treinador experiente, um treinador que sabia montar bem a equipe, principalmente nesses derbys. Ele nunca perdeu um derby, acho que foi o único treinador da história do Guarani e Ponte Preta que não perdeu derby. Bem montado, a equipe bem trabalhada por ele, que gostava de trabalhar bem a equipe. Então, ele não contratava jogador por contratar, ele contratava jogador porque no decorrer do campeonato ele sabia que cada jogador podia dar o melhor, né? Então, eu acho que quando ele montou o Guarani, ele montou uma equipe muito boa, uma equipe valente, uma equipe que sabe o que é. Desculpa. Então, o que acontece? Tô pegando minha bateria e está acabando. O Vadão é um treinador experiente, um treinador que todo mundo fala bem dele, então comigo não vai ser diferente, porque sou suspeito para falar do Vadão. Eu trabalhei com ele, nem trabalhar com ele, fui jogador dele também, né? Então, o Vadão, para mim, é meu pai, era meu pai. Logicamente que hoje faz muita falta uma perca de um treinador que ele foi embora tão cedo, a idade dele, 62 anos, tinha muito pelo futebol para dar, muito pelo futebol ainda. Eu creio que vai ficar saudade dos dois clubes, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, porque sempre foi o rei dos derbys, ele nunca perdeu um derby. E o Beto Zini era um presidente diferente quando chegava a derby? O Beto Zini foi um dos melhores presidentes do time, foi um dos melhores do time, sabe? A postura dele, sempre um presidente para frente, um presidente moderno, um presidente que tinha uma visão diferente, uma visão já pensando lá na frente, no futuro do clube. Então, eu acho que esse também, hoje, logicamente, faz falta no futebol um presidente igual o Beto Zini, redomado, sabe de futebol, entende de futebol, sabe, sabia vender, sabia comprar jogador. E jogador na mão dele sempre jogou. Então, eu acho que esse faz falta do futebol. Eu acho que era um, era um presidente que todo dia estava no clube, um presidente ativo, que participava de tudo, nos treinamentos, no almoço, na janta, nos treinamentos. Então, isso o jogador fica feliz. E todo dia o presidente do clube, quer dizer, era mais um ali, qualquer coisa que acontecia com os atletas ali, sempre estava apoiando, sempre estava dando uma força. Esse era o diferencial do Guarani. Tanto quando ele ficou muito tempo no comando do Guarani, depois, logicamente, a eleição saiu, mas é um presidente que sempre deixou saudade no Guarani, eu acho. E você se lembra de alguma coisa em relação à comemoração depois que vocês venceram esse jogo? Algum detalhe, alguma história que você se lembre desse derby em específico de 98? Breno, o que acontece? O Betozinho, logicamente, quem ganha sempre tem festa, né? Não pode ser diferente. Quem ganha sempre tem festa. Logicamente, depois nós ganhamos esse derby aí, fomos para a churrascaria, o Beto sempre foi para a churrascaria, lá no Palicari, tinha uma lanchonete Palicari, acho que temos festa a noite toda, ficamos até às 5 da manhã. Eu acho que quando ganha, o clube que ganha sempre quer comemorar, né? E no Guarani não seria diferente. O engraçado dele é que ele ofereceu um bicho o bicho ia R$ 2.000. Aí os caras, pô, seu Beto, só 2.000? Aí ia lá, aí colocava uma bolsa no corredor, assim, no ônibus, ele chutava a bolsa, 5.000. Aí ele, esse é o melhor presidente do Brasil. Então, aquele presidente que chamava atenção, um presidente de coração bom, entendeu? Aqueles antigos que, ó, o Eurico Miranda, o presidente do Corinthians também, aquele Matheus, né? Aquele antigo Matheus, né? Eu esqueci o nome do Corinthians. Então, era Vicente um presidente Matheus. que sente uma folclore, gostava dessas coisas. Então, o Betinho era dessa época aí. Por isso que deu certo no futebol, um cara respeitado, um presidente que ficou marcado no Guarani, na história do Guarani. E, logicamente, você joga um derby.
time que ganha o derby não é diferente. Ganhou, sempre tem o que perde reclama e chora. O que ganha é festa. Então, naquele momento, o Guarani de 2-0, foi um jogo difícil, um jogo bastante disputado. O time da Ponte, no começo do jogo, errou um gol, teve uma chance, acho que 3, 4 minutos, acho que o Maurílio errou um gol no começo do jogo, se eu não me engano. E depois o Guarani se assentou, fez o gol, o Barata fez o gol, depois Paulo Zidoro no segundo tempo, aí com 2-0 já fica mais difícil, né, você tomar os gols. Mas eu sempre falo esse derby eu tenho uma foto do Guarani na minha casa, eu tenho uma foto da Ponte Preta também, que eu joguei na Ponte depois também, na minha casa. Então é os clubes que eu passei a gostar de Campinas. Queria que você falasse um Então, pouquinho da Ponte Preta, porque depois que você saiu do Guarani, você jogou na Ponte Preta também, né? então, depois que eu saí do Guarani, tinha recebido uma proposta da Ponte Preta em 99 pelo Mark Berlim. Disputei o Campeonato Paulista, subi a Ponte Preta da Série A2 para a Série A1 do Paulista, e depois o brasileiro, aí derby também da Ponte Preta. Aí vai o Vaguinho pintar o cabelo de preto, pintei o cabelo, fiz o símbolo da ponte na cabeça, porque aí era cobrado, né? Não tinha como. Onde eu ia, a torcida, ó, vai ter que pintar o cabelo agora aqui, você tá aqui em cima. E a Ponte Preta também, uma atmosfera muito boa, uma equipe grande também, de tradição, acho que bom também, joguei um derby pela Ponte Preta, empatei 0-0 com o Marco Aurélio, o treinador. Eu acho que naquele momento na Ponte Preta lá, o jogo foi lá em cima, também muita gente no estádio lotado, a torcida da Ponte fanática, como sempre, igual do Guarani. E foi um derby muito bom também pela Ponte Preta. Pena que nós empatamos o jogo, né? Tivemos chance de matar o Guarani lá em cima, não matamos e acabou empatando o jogo. Acho que também foi um derby muito bom jogar pela Ponte Preta. Eu acho que a atmosfera é diferente. Quando fala de derby, a cidade para, acho que os clubes param, só vive e só respira derby. Eu acho que todo mundo que jogou esses derby, Guarani, Ponte Preta, lógico, tem vários jogadores aí, se for puxar aí, você pega aí Ezequiel da Ponte Preta, Fábio Luciano, Luiz Fabiano, aí você pega do Guarani Amoroso, Luizão, você pega aí Marcelo Souza, Vitarelli. Então, acho que foi um derby muito bom. Acho que quem joga derby nunca vai esquecer, vai levar para o resto da vida. Então, acho que esses dois derbys que eu joguei, um pelo Guarani e pela Ponte Preta, fui muito feliz no Guarani ter ganhado, da Ponte Preta ter empatado. Então, não perdi nenhum derby. Então, tô zerado nos derbys, não perdi nenhum. Mais importante que jogo bom de jogar, onde aparece todo mundo, a imprensa trabalha bem também, a imprensa valoriza muito o derby, sabe que os maiores derbys de futebol brasileiro é Guarani e Ponte Preta. Só fala de Corinthians, Palmeiras, Inter e Grêmio, mas Guarani e Ponte Preta é diferente. A atmosfera é diferente, a torcida apaixonada, é um estádio menor, mas ali 500 metros, um do lado do outro. Então, quem joga derby está preparado para jogar em qualquer clube. E isso que é muito legal, né? Um depoimento como o seu que já viveu e viveu dos dois lados, né? Tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. Agora, em relação ao seu projeto atual, você como treinador, o que você pode falar pro ouvinte da Rádio Bandeirantes que gosta de você, que te acompanhou a carreira como jogador, como auxiliar do Vadão? Breno, logicamente, quando o Vadão me convidou para trabalhar com ele, de auxiliar dele, quando ele me chamou o convite, o primeiro clube que eu fui trabalhar com ele foi o Criciúma. Ele me convidou, eu venho aqui na minha casa para falar com você. Eu fui, cheguei lá, pô, você vai ser meu auxiliar. Ele falou, não, mas você nem está treino. Eu falei, não, mas você já fiel comigo, ponto final. Já seja fiel. Eu falei, tá bom então. Aí fui com ele lá para Criciúma. O primeiro clube que eu trabalhei com ele foi campeão estadual. Só, Breno, tem um detalhe, o pessoal não sabe, o Vadão nunca dirigiu. Não dirigiu, nunca dirigiu. Aí eu, como não tinha experiência de nada de campo, estava para ele, porque uma coisa é você jogar, você se auxiliar, comandar uma equipe. Eu não sabia nem apertar pleno. Em dois toques. Ele falou, ó, fica do meu lado aqui só e tá bom. Aí toda vez que eu ia embora, eu também não. O Vadão não tinha carro, eu levava para cá, para lá. O pessoal perguntou, Vadão, como é que você vai com o Vaguinho? Ele está indo bem? Como é que ele está? Eu falei, não, você não está entendendo. O Vaguinho não é meu auxiliar, o Vaguinho é meu motorista. Você não está entendendo que ele é meu motorista, que eu não sei dirigir. Ele é meu motorista particular. Por isso que ele trabalha comigo. Eu falei, Vadão, tá brincando comigo, né? Mas aí, um carinho muito grande pelo Vadão, logicamente, que faz muita falta para mim, principalmente.
A família dele era uma família maravilhosa, a Ana, você pega o Adriano, você pega a Carol, que era assessora dele. Então, eu passei a viver 24 horas na casa do Vadão, porque vamos aqui, vamos ali, não dirigia. Onde eu ia, eu estava junto com ele. Até reunião eu participava, que não tinha nada a ver comigo, eu ia, porque você está fazendo? Ah, passa aqui, vem pegar. O Vadão, gasolina então, pelo menos, né? Aí ele, não, fica tranquilo, gasolina eu coloco, eu quero que você dirija. Não, Breno, foi muito legal trabalhar com o Vadão, muito importante, logicamente que lógico, tem as coisas certas, as brincadeiras, mas aprendi muito com o Vadão. Hoje fiquei com o Vadão praticamente 9 anos de auxiliar dele, porque trabalhamos no Criciúma, depois do Criciúma nós viemos para Ponte Preta, no Campeonato Paulista. Inclusive, nós chegamos na Ponte Preta em 2014, 2013. É. Tudo no Campeonato Paulista, estamos dando treino, o Vadão é chamado no meio do treino. Chegou um pessoal de terno e gravata no majestoso, estava falando com o Vadão. O presidente era o De La Rua. O Vadão, Vaguinho, continua dando treino. Eu continuei dando treino, era 10 horas da manhã. Aí não vi mais ele, só vi ele 2 horas da tarde. Ele me ligou e falou: Vadão, onde você tá? 2 horas da tarde não te acha? Eu falei: tô voltando de São Paulo. O que aconteceu? Ele falou: chegar eu te falo, te conto. Vai para minha casa. Eu peguei para casa dele, chegou lá e falou: fui convidado para trabalhar na seleção feminina. Para com essas coisas, vai. Não é essas brincadeiras, não, vai. Seleção feminina, você vai fazer a seleção feminina. Falou: eu só tenho uma chance de ir para a seleção. Se você não quer ir, você fica. Tem um monte de gente que quer ir no teu lugar. Fica tranquilo. Eu vou para a seleção feminina. Falei: mas como assim, Vadão? Vai largar para esse campeonato, estamos bem no campeonato. Aí o que acontece? O Vadão falou: você não quer ir, você fica de fora. Eu falei: Vadão, mas como assim? Ele falou: só tem uma chance para a seleção. E vai ser agora. Olimpíada no Rio de Janeiro, vou falar com o presidente da ponte para liberar a gente. Aí ele montou a equipe, quem estava na ponte era eu, só tinha eu de auxiliar dele, que era da equipe dele, aí levamos o Fábio Guerreiro, de Mojimirim, levamos uns 5, 6. Aí fomos para a seleção. Fomos na seleção, bem recebido pelo presidente, aí tinha a Marta, a Formiga, a Cristiane, nós tínhamos que disputar a Olimpíadas no Rio 2016. Faltava um ano e meio. Aí nós fizemos 2 amistosos, o Vadão mega um treinador inteligente, como pessoa, como amigo, como pai. Falou para o presidente, o Marco Paulo Donello: essas meninas precisam ter laço de treino. O que é laço de treino? Elas não estão acostumadas a treinar na academia, treinar o dia a dia. Lógico que o campeonato estava ainda engatinhando aqui no Brasil, o campeonato brasileiro feminino. Tinha 3, 4 equipes só boas. A gente foi fazer um amistoso contra a França lá. Pô, Breno, tá doido, as meninas da França parecia que tinha 30 dentro do campo. As meninas passavam perto da gente, sim, a 200 por hora. Aí o Vadão chamou o presidente e falou: tem que ficar um ano e meio numa pré-temporada para fazer uma boa Olimpíada. Aí ele entendeu o projeto do Vadão e aí começamos a ter laço de treino com as meninas. Convocamos todas as meninas, inclusive a Marta, que uma das melhores amigas minhas do futebol que fiz hoje, como capitã, como liderança, como a melhor do mundo, sempre teve esse apoio pelo Vadão. Quando a gente chegou, a gente foi bem recebido. É diferente o pessoal masculino chegar na seleção, apesar que já tinha, já, mas não um treinador redomado igual o Vadão, que trabalhou no São Paulo, trabalhou no Ponte Preta, trabalhou no Paraná, Criciúma, Atlético Paranaense. Então, deu um impacto na seleção quando ele chegou. Ele chegou numa equipe boa, lá, bem recebido. Fizemos bem uma Copa América, fomos para a Copa do Mundo. Fizemos bem a Copa do Mundo também lá no Canadá. Depois fomos na Olimpíada do Rio de Janeiro, nós ficamos em 4º lugar, perdemos para o Canadá, 3º lugar. E aí o Vadão foi embora. Aí saímos da seleção em 2017. Aí teve uma troca lá do comando da seleção. O presidente, comecei, a gente veio para Ponte Preta, e em menos de 6 meses, o presidente retomou o Vadão de volta para a seleção. Achou que naquele momento a treinadora que estava lá, que era uma amiga nossa, a Emily também, e ela fez algumas amistosas, o pessoal achou que ela não foi bem. Aí, a própria Marta, a Formiga, a Cristiane, e o presidente da CBF também chamou a gente de volta, a gente voltou para a seleção, onde fizemos a Copa do Mundo na França, 2018, 2019, acho que 2019. Aí saímos da seleção, aí em 2020 aconteceu essa tragédia com o Vadão aí, que é muito triste quando lemos aí, inclusive a gente fica triste porque perde um amigo, um pai, um companheiro,
o cara que me deu a oportunidade da vida de trabalhar, de trabalhar do lado dele, ser jogador, fui jogador dele praticamente em 3 clubes. O engraçado dos 3 clubes, fui jogador dele, o Bragantino chegou lá, no Araçatuba, estava jogando, ele chegou, me deixou no tirou do time. Aí tô no Bragantino, quem chega? Vadão. Falei, de novo esse cara, não é possível, cara, não pode ser. Quando anunciou ele treinador, falei, não é brincadeira. Ele já chegou e falou para mim assim, ó, já sabe onde você vai ficar, né? Lá vem esse homem no banco. Guarani, joguei o derby, voltei depois. Você teve no banco, falei, mas tem alguma coisa que não é possível, cara. Ó, você não pode me ver, cara. Você me vê, você me vê, já quer me colocar no banco, seu time toda hora. E aí peguei uma amizade muito boa com ele, e depois fui trabalhar com ele. Estava falando, chega 2020, teve essa perda aí, uma perda aí irreparável, muito triste. Eu fiquei praticamente um ano, porque o Vadão me faleceu um ano, fiquei perdido, não sabia o que fazer. Não sabia se eu ia na sequência do meu trabalho, na carreira, se eu ia trabalhar no clube, de auxiliar do clube, se eu ia ser treinador na carreira solo. Então, tudo isso aí, Breno, não é fácil, não. É difícil a batalha. Mas, graças a Deus, aí, Deus tem abençoado, tem corrido bastante esse trecho aí, desse Brasil fora aí. Estou tendo essas oportunidades aí. Primeiro clube que eu trabalhei, depois que eu fiquei um ano parado, fui trabalhar com o João Brigatti, no América Natal. O João Brigatti está na ponte, levou de auxiliar dele. Fui de auxiliar dele no América Natal e fui auxiliar dele no, no, no Manaus. Aí depois eu recebi uma proposta para trabalhar no Penarol, Campeonato Brasileiro, Série D. Fui bem lá no Penarol, esse foi o primeiro clube meu que eu tenho um carinho muito grande, que eu trabalhei treinador, eu tive essa experiência no treinador. Aí voltei do América do Penarol, trabalhei no Rio Branco do Acre, onde também disputei o estadual e comecei na Série D. Ano passado vim para Araçatuba, aqui na quinta divisão, onde eu subi o clube ano passado, subi o clube para a quarta divisão. Aí não tivemos um acordo com o presidente. E aí esse ano fui para o Pinheiros do Maranhão, um baita de um clube, um campeonato muito bom maranhense, gostei muito do campeonato lá. Mas também foi um bom trabalho e chegando de volta agora, fui convidado para Araçatuba, disputar essa Copa Paulista, que estamos disputando agora aí. Estamos em segunda, né? Uma chave muito difícil, Noroeste Linense, Monte Azul e Grêmio Prudente. Meu time é o único clube da quarta divisão, mas jogadores novos que têm um compromisso muito grande com o clube, jogador promissor que sabe onde quer chegar. Então, acho que estamos no caminho certo. Acho que não é fácil, mas eu creio que Deus tem abrido as portas aí e feito melhor. Beleza, beleza, Vaguinho. Muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. É claro que a gente gosta bastante de você, o Batista, toda a equipe, o Tigrão, CH, o Gleger. E um abraço para você e é claro que a gente vai continuar acompanhando a sua carreira e muito obrigado pelo seu depoimento falando de derby aqui na Bandeirantes. Manda um abraço pro Greg, né? Meu parceiro, o Greg, falando nisso, o Greg me indicou lá pro time de Amazonas, Série D, porque o pessoal queria que ele fosse treinador, mas ele não acho que já estava na Bandeirantes, já estava com bastante tempo aí com vocês aí. Grande amigo meu, Greg, amigo que no futebol, no Guarani também. Bom, foi um baita de um goleiro. Ele que me indicou para o time. Eu sempre falei para ele, Greg, eu fui para lá porque você me indicou. Então, deixa os amigos, né? O Tigrão, o Batista, aí, o CH também. Então, acho que manda um abraço para essa equipe aí maravilhosa da Band aí. Vira e mexe, eu assisto vocês, acompanho vocês. É um trabalho muito bom, um trabalho consistente, um trabalho, uma equipe muito boa, uma equipe que sabe trabalhar, que sempre levou as equipes de Campinas sempre no padrão, no outro patamar, quando você narra o jogo, quando vocês comentam o jogo, a gente torce para os amigos. Então, vocês estão de parabéns, a Rádio Importante, a TV também, que vocês fazem esse programa maravilhoso aí. E você, Breno, obrigado aí pela entrevista aí. Desculpa alguma coisa, a gente fala aí um pouco mais, um pouco menos, mas Aliás, que você precisar, estamos à quem vai disposição. gostar das suas histórias e tem suas fichas técnicas é o Edu Pinheiro também da nossa equipe, porque o Edu
Ele tem um arquivo, um dos maiores arquivos, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta. Ah, o Edu sabe, pô. Teve um episódio, acho que eu joguei lá no Paulista, esse cara me mandou eu colocando gasolina. Eu fui frentista também, já. O pessoal da Band foi lá, fez uma filmagem comigo, colocando gasolina nos carros, trocando óleo. Pô, isso aí faz muito tempo, mas o importante é a gente recordar lá atrás, né? E obrigado aí por participar desse programa maravilhoso.